Olá, muito boa noite a quem nos acompanha por aqui. Nós estamos iniciando mais um Conexão Portal. É a 35ª live do Portal de Compras Públicas, pois é. E agora em novo horário noturno para possibilitar a cada vez mais profissionais o acesso às novidades e debates fundamentais sobre o setor. E hoje nós vamos falar sobre um tema diferenciado e que desperta uma demanda crescente no setor de compras públicas: a contratação de inovação e as startups nesse mercado. Com a nova Lei de Licitações, a 14.133 de 2021, sancionada em abril, e o Marco Legal das Startups, o PLP 146 de 2019, aprovado pelo Congresso Nacional no último dia 11, estão surgindo também novas formas de contratação de produtos, serviços e empresas inovadoras. Isso exige dos servidores do setor de compras, dos entes públicos, dos fornecedores licitantes e também dos órgãos de controle uma nova visão sobre as contratações governamentais. O PLP 146 de 2019 foi aprovado pelo Senado em fevereiro e pela Câmara dos Deputados no dia 11 e será agora enviado à sanção presidencial. O projeto prevê regras diferenciadas para o setor e determina que podem ser classificadas como startups as empresas e sociedades cooperativas atuantes na inovação, aplicada a produtos, serviços ou modelos de negócios. Elas ainda precisam ter tido receita bruta de até 16 milhões no ano anterior e até 10 anos de inscrição no CNPJ. É mais uma mudança na legislação e que precisaremos conciliar com as muitas e complexas alterações que acabam de ser introduzidas pela nova Lei de Licitações, né? Além disso, o marco legal das startups também requer uma mudança cultural por parte dos compradores e dos órgãos de controle e sobre a resistência a aquisições públicas dessas empresas. Bom, aí atento a este cenário, o Portal de Compras Públicas quer incentivar o debate sobre as contratações de inovações e as startups. E para isso convidou para essa live de hoje Fernando Roça. Ele é advogado, instrutor e consultor em licitações e contratos. É especialista em direito público e em desenvolvimento gerencial pela Universidade Federal de Santa Catarina. Foi pregoeiro e presidente da Comissão de Licitação do Senai Santa Catarina de 2013 a 2020. Supervisor do setor de licitações da Fundação de Ensino e Engenharia de Santa Catarina de 2011 a 2012 e gestor de contratos e pregoeiro do Inmetro Santa Catarina de 2002 a 2008. Boa noite, doutor Fernando. Seja muito bem-vindo. Tudo bem com você? Boa noite, Estela. Muito obrigado pelo convite. Eu queria agradecer você e o Leonardo aí por ter me convidado. Acho que a ideia hoje aqui é a gente tratar um pouco desse tema que é muito novo. Todo mundo está querendo saber um pouco disso. Eu até falo que há uma mudança, uma quebra no paradigma de como se fazer licitações, e eu entendo que, a partir desse momento, a gente está entrando no novo ramo das licitações públicas, onde a gente vai ter que começar a dialogar com o fornecedor e tentar buscar aquilo que realmente a entidade precisa. E creio que esse assunto aqui a gente vai conseguir elucidar algumas dúvidas e levantar, de repente, outras dúvidas aí para a gente debater mais à frente. Então, eu queria agradecer, muito obrigado. Com certeza, o papo vai ser bom aqui hoje. Boa noite, senhor Leonardo Ladeiro, nosso querido CEO do Portal. Tudo bem, Léo? Oi, Estela, tudo bem? É um prazer estar aqui com você de novo. Fernando, sinta-se em casa. Esse tema é bacana, é uma dor que a gente sente no portal, né? Que, em última instância, nós fazemos parte desse grupo aí. E eu tenho certeza que o debate vai ser bem rico, bem interessante, que tem muita gente que tem dúvida. E é assim mesmo, cara.
Responder perguntas é a melhor maneira de conseguir perguntas novas. A gente aprende com isso, né? Então, vamos em frente, que eu acho que a conversa vai ser boa. Muitas dúvidas com certeza aparecerão aqui, então participem ao vivo da nossa live, vocês que estão aí nos assistindo. Envie as suas perguntas, as suas dúvidas pelo chat do canal do Portal de Compras Públicas no YouTube. Senhores, vamos aproveitar o tempo que temos, porque o assunto hoje é riquíssimo. Vamos começar aqui. A primeira pergunta vai para o Léo, tá? Léo, antes da gente entrar propriamente no tema do dia, como estamos com as adequações referentes à Lei 14.133 de 2021? Estela, a todo vapor. A gente está construindo aquilo que a gente sabe que precisa construir. A gente está prevendo alternativas para as coisas que a gente sabe que a gente não sabe o que tem que ser feito ali exatamente. Tem coisa que está precisando de regulamentação. O que o portal não vai fazer? Esperar a regulamentação sair. É uma aposta, e é uma aposta da natureza de uma startup. Tentar se antecipar. Então, é bacana porque a gente vive um pouquinho da parte do assunto que a gente está falando aqui. Um pouquinho não, é o que a gente faz no dia a dia. Então, a gente sabe que tem coisas que a gente vai fazer errado. A gente só está antecipando o máximo que a gente pode, esperando a regulação, esperando a orientação definitiva, para ter o menor prazo possível entre a regulação e a implementação definitiva. Porque se a gente espera todas as, se não me falha a memória, 52 ou 58 itens da Lei 14.133 que precisam de regulamentação específica, e que ontem mesmo, numa outra live, a gente escutou que a previsão é que leve 1 ano para a gente conseguir fazer todas essas regulamentações. O governo está acelerado, querendo lançar uma dessas por semana praticamente, então vai demorar pouco mais de 1 ano para fechar isso tudo. A gente fica muito longe da realidade, que é a necessidade da aplicação da nova lei, porque a gente vai passar aí mais de 1 ano regulamentando coisas que precisam ser regulamentadas para que a lei consiga ser aplicada na sua plenitude. Não dá para esperar. Não dá para esperar 1 ano dos 2 de prazo para descobrir o que vai fazer e só aí começar. Tem risco? Tem. Vai ter retrabalho? Vai. Faz parte do jogo. Estamos aqui exatamente nessa aposta e na certeza que tem muito trabalho para fazer. Momento de mudanças e transição, né? Mas estamos aqui para ajudar do jeito que for. Doutor Fernando Roça, o que é inovação e startup? Bom, eu vou, para interpretar e para trazer essas definições, eu vou buscar um pouco na lei, tá? Nas leis e no que eles falam exatamente. Só queria contextualizar um pouco que essa questão está gerando muita dúvida, né, de como que vai ser feita essa questão da aquisição, né, e explicar que desde que começou essa dúvida a gente foi procurando em eventos, em locais, em livros, e o assunto é muito assim, tem muito pouca gente falando, tem muito pouco escrito a respeito. E quando você tem a informação, é sempre pela metade, nunca tem o inteiro. Então, a ideia da gente conversando aqui para fazer o evento foi justamente a gente tentar elucidar todas as formas aí que existem hoje, que você pode tentar contratar inovação e você pode contratar startup, principalmente voltado para o fornecedor, as startups e aqueles empreendedores da área de inovação, e também para os municípios e aqueles servidores que ficam aqui, mas que num futuro próximo poderão fazer essa aquisição, tá? Então, aqui no artigo 2º, no inciso 4º da Lei de Inovação, a Lei 10.973 de 2004, ela traz um pouco do que é a inovação. Então, a inovação é a introdução de novidade ou aperfeiçoamento produtivo e social que permite novos produtos, serviços ou processos ou que compreenda a agregação de novas funcionalidades ou características a produto, serviço ou processo já existente que possa resultar em melhorias e em efetivo ganho de qualidade e desempenho. Então, essa seria uma
uma reprodução do que foi trazido na lei de inovação, do que se constitui a inovação. Depois, sobre a definição de startup, a própria lei, a nova lei de licitações, no artigo 81, que fala do PMI, ela traz a citação do que seria a definição de startup, mas apenas naquele item na nova lei. Então, ele fala lá no parágrafo 4 do artigo 81, startups são considerados os microempreendedores individuais, as microempresas e as empresas de pequeno porte de natureza emergente e com um grande potencial que se dediquem à pesquisa, ao desenvolvimento e à implementação de novos produtos ou serviços baseados em soluções tecnológicas inovadoras que possam causar alto impacto exigida na seleção definitiva da inovação. Validação prévia fundamentada em métricas objetivas de modo a demonstrar o atendimento das necessidades da administração. Depois, o projeto de lei complementar, que na realidade o marco legal das startups e a nova lei de licitações, elas caminharam simultaneamente, mas em separado. Então, você vê que tem coisas que elas não se conversaram. Então, alguma dessas coisas elas podiam estar já fundamentadas ou na nova lei de licitação, que seria o ideal, né? Ou mais explicitadas com o mesmo sentido no marco legal das startups. Então, no projeto de lei complementar, o 146/19, que vai virar lei provavelmente no próximo mês, se não houver muitas alterações, daqui um mês, a gente não sabe exatamente, mas a gente espera que muito rapidamente ela vire lei. Então, lá a definição o que é o conceito de startup, é ser empresário individual, empresa individual, de responsabilidade limitada, sociedades empresárias e sociedade simples. Então, ela abarca vários tipos de empresários aí, né? Tem que possuir uma receita bruta de até 16 milhões no ano anterior, ou em caso de empresa com menos de um ano, a receita deve ser de 1,3 milhão multiplicado pelo número de meses de atividade no ano anterior. Então, você vê que ela tem uma escalabilidade muito rápida de ganhos, né? Também ela tem que ser jovem, né? Então, ter até 10 anos de inscrição no CNPJ. E o principal aqui é utilizar modelos de negócios inovadores para gerar produtos ou serviços ou pertencer ao sistema especial Inova Simples, que visa estimular startups. Esses são os conceitos aí que a gente vai tentar atacar aqui nessa conversa. Maravilha. E, doutor Fernando, ainda com você, quando surgiu a ideia de contratar inovação? Bom, então, quando começou o assunto, né? O assunto dentro dos órgãos, das entidades, tem há muito tempo, porque justamente com a lei antiga é de 93, faz quase 30 anos, e de 93 para cá a gente vê uma evolução tecnológica muito rápida e cada vez maior, né? E esse assunto já é discutido sempre lá dentro dos órgãos e entidades, porque você precisa contratar, de repente, um software, uma tecnologia, e você tem que saber especificar exatamente aquilo que você quer, o que é muito difícil, às vezes você não tem um produto. Então, essa necessidade, essa discussão internamente já existe há muito tempo. Mas a partir da Lei de Inovação, a 10973 de 2004, que previu as emendas tecnológicas, eu entendo que foi o marco inicial aí, da legislação a tratar um pouco do assunto, tá? Na lei de inovação, que previu as ETECs, as encomendas tecnológicas, ela foi criada em 2004, mas só a partir de 2010 ela pôde ser efetivamente utilizada, porque houve a introdução na lei 8666 de uma possibilidade de dispensa de licitação. Também houve uma emenda constitucional, então a emenda constitucional 85 de 2015, ela inseriu na Constituição o artigo 218, que justamente fala que o Estado promoverá e incentivará o desenvolvimento científico, a pesquisa, a capacitação científica e tecnológica e a inovação. Então, eu entendo que a partir de 2004, depois com a emenda constitucional, que realmente pôde-se perceber que o Estado tinha vontade de justamente discutir a inovação e de se trazer isso para um presente, tá?
Certo. Léo, e como o portal se vê nesse contexto de startups de inovação? É o que a gente faz, é aquilo que eu comentei a respeito quando eu estava falando do que a gente vai fazer com a lei, Estela. A ideia é um modelo de negócio que, cá entre nós, ele é disruptivo. A gente presta um serviço público, em última instância, né, o processo de pregão eletrônico, e a gente desenhou um modelo sem dinheiro público. Tá? Isso é parte do que a gente estruturou de saída. Por quê? A forma de contratação ela era crítica para esse processo. A gente sempre soube, enquanto empreendedores, que a gente tinha como principal desafio o processo de adoção da plataforma pelo ente público. Como é que a gente faz para ter um modelo de negócio que seja ágil, que eu consiga escalar e que não seja um enorme obstáculo para o ente público contratar? A gente conhece outras plataformas concorrentes, eu não vou ficar falando disso, que o negócio deles é vender portal para município, para ente comprador, etc. Tem gente que vive disso e vive até bem. Era um modelo, só que não é um modelo escalável. Ele é um modelo de prestação de serviço individualizado. A gente quebrou o raciocínio exatamente na forma de contratação. E, evidentemente, com a preocupação social que sempre acompanha o projeto. Né? Por quê? Porque a gente sempre tomou cuidado em não onerar o processo. Lógico, tem que monetizar, porque afinal de contas é um negócio, é uma .com, eu falo isso sempre, não é uma org, mas é uma .com função de social clara. Então a gente desenhou um modelo de negócio que resolvesse esse tipo de coisa. A gente tem uma mecânica de adesão para o portal que prevê uma facilidade de acesso, é uma dispensa, está muito bem embasada nisso, é um material escrito pelo professor Jacobi, então ele foi construído para permitir que isso aconteça. E você não tenha dúvida, como cobrar é um dos grandes desafios da contratação de inovação e da contratação de startup em cima disso. Como é que você bota preço em alguma coisa que não está bem definida? Então, isso aí esse não é exatamente o nosso desafio, não, porque o nosso preço está até encontrado, mas é o desafio de muitas pessoas em cima disso. Então, e outra, como é que você não interfere e não cria uma mecânica que ela seja não isonômica, que era uma grande preocupação. Como eu faço para permitir que o participante remunere o nosso negócio de forma justa e equilibrada e não comprometa o resultado do que a gente está fazendo. Porque se eu tenho alguma coisa que impacta no resultado licitatório, a minha existência deixa de fazer sentido. Então, a gente gastou algumas centenas de horas desenhando o modelo de negócio. Tá? Até porque talvez tenha sido o maior desafio que a gente teve para desenhar aqui. Então, eu escuto essas coisas e falo, é bem por aí. Aí tem um pedaço que é porte. Olha só que louco. Nós somos uma SA hoje. Quando a gente nasceu, não era. Agora, quando entrou o primeiro investidor, que eu acho que é parte do processo de startup, né? Como é que escala, como é que isso monta, né? Como é que você cresce? Anjo, Series A, Series B, etc., né? Você deixa de ser uma empresa de pequeno porte, você acaba... a constituição comum é uma SA. Então, aí já tem uma série de obstáculos, inclusive citados dentro do conceito que o doutor Fernando colocou ali dentro. Eu estava até consultando para ver se o marco regulatório da startup que está caminhando resolveu isso. Eu creio que sim, né? Tem esse pedaço, pelo menos, está resolvido. Mas é um desafio até no formato da Constituição Jurídica, que leva para um outro problema. Eu não consigo ter os benefícios do simples. Consequentemente, a nossa tributação é diferenciada. Mas essa conversa vai longe. O resumo da ópera é, sim, a gente é startup, a gente se enxerga como tal, uma startup GovTech, e, nossa, é muito divertido. Tá? É um desafio enorme e é divertidíssimo poder estar lidando com isso todo dia. Não tem outro nome, não, porque a gente constrói e descobre um horizonte novo todo dia.
Que maravilha. Doutor Fernando, quais são as formas e modalidades para contratação de inovação e startups? Bom, então, eu fiz um estudo, eu fui tentar buscar todos os tipos de formas aí de você contratar a inovação dentro desses novos e como se fazia antigamente, tá? Eu vou trazer alguns aqui, mas a gente vai tratar só apenas de parte deles, não vamos entrar em todos, tá? Mas, a princípio, a maioria desses editais que vão ser lançados para se contratar, eles são feitos pela forma de um chamamento público. Então, você vai chamar essas empresas, esses empreendedores a participar de um processo. Às vezes pode ser uma licitação, outras vezes não, pode ser uma dispensa, uma elegibilidade de licitação. Isso feito com chamamento público, existe a forma, por exemplo, dos concursos, que seria uma forma mais simples de você tentar atrair a inovação e as startups para a sua entidade. E dentro desse concurso, nós temos o que é conhecido hoje como os PitchGov, né? E também os hackathons. Depois disso, também a gente tem a forma da encomenda tecnológica, conhecida como ETEC, que vai gerar uma dispensa de licitação. Também temos a nova modalidade que foi prevista na nova lei de licitação, que é o diálogo competitivo. Também na nova lei de licitação, ela previu o PMI, que é a proposta de manifestação de interesse, que, no meu entendimento, seria uma pré-licitação, é um chamamento para apresentar um produto, mas é uma forma aqui de você estar seguindo para um processo de contratação, no caso. Depois, o marco legal das startups, tem a contratação de startups. Depois, a gente tem a questão da contratação direta, que na nova lei de licitações é por forma de dispensa, antigamente era por inexigibilidade, você tinha uma forma como fazer. Também a licitação, você pode, se você tem uma especificação já definida, você pode tentar fazer uma licitação. O RDC também tem um artigo lá que prevê uma forma de você contratar inovação e tecnologia, e ainda o acordo de parceria para pesquisa, desenvolvimento e inovação. Creio que esses seriam todas as formas aí e modalidades, porque nem todos aqui são modalidades, mas as formas previstas aí para você conseguir contratar inovação e startup. Até um negócio que o Leonardo estava tratando aí, da questão da GovTech, né? Justamente, eu entendo que essas formas são previstas para você tentar contratar uma startup que desenvolve um produto voltado para resolver um problema da administração pública ou da entidade, que são as conhecidas GovTech. E se você não tem esse incentivo do Estado, e muitas vezes para desenvolver, talvez o Leonardo nem concorde comigo, porque ele deu uma volta aí e conseguiu montar o negócio dele sem precisar do governo do Estado em si, né? Mas existem vários produtos aí que, se você não tiver um investimento do Estado, não tem interesse privado para desenvolver um produto. Então, o que se previu aqui é justamente a contratação do Estado para você incentivar que aquela ideia, aquele empreendedor, aquele produto que pode resolver um problema social, muitas vezes, ganhe escala e vire um produto que vai justamente resolver o problema que a entidade, o governo precisaria. É exatamente isso. Certo. Quer complementar, Léo? Fica à vontade. Não, ele foi no ponto. A gente realmente assumiu um caminho que não é necessariamente o mais seguro para o empreendedor. A gente fez uma aposta, tá? E a gente acreditou que era viável e saiu na frente. A gente primeiro montou a oferta para depois ir atrás de materializar essa oferta, né? Então, foi um caminho, inclusive, que não é tão comum assim em startup, porque a ideia que todo mundo brinca no conceito de startup é que você tem uma ideia e muita pressa, né? Porque você tem que transformar essa ideia em alguma coisa tangível muito rápido. Então, a gente já lançou uma coisa mais estruturada, até por conta da experiência que o nosso time tinha exatamente nesse assunto. O portal de compras públicas tem 5 anos. A experiência do nosso time em construção de solução tecnológica para pregão eletrônico, ela já tem 18. Né? Então, o know-how predata o negócio.
Tá? Inclusive, essa certeza que a gente tinha uma entrega tecnológica sólida foi uma das coisas que norteou o caminho do negócio. Mas aí eu tergiverso, deixo de tratar do assunto startup e começo a falar do meu negócio, e não é o caso aqui. Vamos em frente, é isso mesmo, e você precisa, sim, de capital, e tem mais uma questão que eu acho que cabe, doutor Fernando, discutir a questão da camada de risco, né? Quando você está fazendo em contratação de inovação, você não consegue garantir sequer que você vai ter alguma coisa no final, né? Então, eu acho que é um ponto que merece uma atençãozinha também. Mas vamos em frente, que a gente tem muito assunto para conversar aí. Vamos em frente, sempre em frente. Doutor Fernando, a inovação pode ser contratada por concurso? Sem dúvida, como eu toquei no assunto anteriormente, eu entendo que essas formas previstas e foram adequadas para se contratar inovação, porque o concurso, quando ele foi criado, não se pensava que fosse utilizado dessa forma. Era um concurso para contratar, de repente, uma obra de arte, uma estrutura arquitetônica, e porque a lei é lá de 1993. Só que houve uma adequação que foi justamente visando esse tipo de contratação, e coube muito bem aqui, no meu ver. Entendo que o concurso, para aquela entidade, para aquele órgão que quer começar e fazer uma primeira licitação de inovação, startup, é o que mais se adequa. Então, o que a gente pode ver, por exemplo, num concurso puro e simples, você elabora um edital, você elabora etapas, então, inscrição do participante, avaliação das propostas e da forma que ele vai apresentar tal produto. Você estabelece alguns itens, por exemplo, preservação ambiental, saneamento básico. Você pode estabelecer alguns assuntos e convidar as pessoas para vir participar desse seu concurso. E você estabelece os requisitos para selecionar aquelas pessoas ou aquelas empresas que você podem te atender. Então, isso feito, você estabelecendo esse digital de chamamento, as pessoas vêm com ideias, você avalia aquelas ideias, passa por um segundo item e pode contratar aquela ideia ou auxiliá-lo a desenvolver aquela ideia. Então, mais comumente, que a gente vê no mercado, são a questão do hackathon, né, e do Pitgov. O hackathon, basicamente, eu vou tentar trazer esse assunto porque eu já participei de um monte de evento e ninguém me explica o que é hackathon e não me explica o que é Pitgov. Eu tenho que ir lá e estudar para aprender. E como advogado, isso assim, eu creio que se ficar bem explicado é bacana, e é essa ideia de levar até para os servidores, tá? Mas o hackathon, a grosso modo, você estabelece um edital lá com os assuntos, qualquer pessoa pode se inscrever, não precisa nem ter empresa, tá? Essas pessoas são formados grupos multidisciplinares. Essa é uma forma, tá? Podem existir outras. O bom dessa previsão do concurso é que elas podem ser adequadas e podem ter alguma variação. Mas são formados esses grupos vão discutir esse assunto, e dessa discussão e dessas soluções sai um projeto, que pode ser, às vezes, um projeto escrito, pode ser um vídeo, pode ser uma apresentação, e com esse projeto você seleciona quais projetos que melhor te atendem naquela necessidade, e você pode dar uma premiação. Você pode dar uma premiação prévia aqui para aqueles primeiros selecionados, pode dar um incentivo para que, daquela ideia, essas pessoas ajudem a trabalhar num conceito mais aprofundado daquela primeira ideia, e pode dar uma premiação naquela que for melhor. Então, cabe uma certa liberdade aqui para você trabalhar um pouco esse concurso, tá? Lembrando que, como advogado, e como vai ter um controle tanto da questão dos tribunais de conta quanto do judiciário, esse é muito importante sempre lembrar, toda essa decisão tem que ser tudo bem documentado, e toda decisão deve ser justificada, ou seja, motivada do porquê você agiu daquela forma, tá? E junto com o hackathon, a gente tem aquela questão
do PitGov, que é muito semelhante ao Hackathon, só que ao invés de você você trazer e formar esse grupo, você dá um prazo lá de 1, 2 minutos, 3 minutos, que a pessoa tem que vender ideia ali. Hoje está se falando que tudo, na nova lei de licitação, tudo tem que ser à distância, né, online, então a pessoa tem que botar aquela ideia lá no pitch, fazer o seu pitch, que vem da palavra de argumento, né, do pitch sales, né, que você tem que defender o seu argumento ali muito rápido e você consegue selecionar aquilo e segue num padrão mais ou menos semelhante com o Hackathon. Você pode dar uma premiação e daquilo pode ser trabalhado para uma ideia mais concreta. Então, eu entendo que para os municípios, essa forma seria ideal para se iniciar essa discussão, para você atrair as pessoas e atrair startups. É lógico que eu penso que inovação você não pode limitar a área física, você pode chamar gente do mundo inteiro, mas se você fizer no seu município, com certeza você vai atrair as pessoas ali ao seu retorno. Então, eu entendo que esse seria o primeiro passo. Muito bem. Essa Léo? eu quero complementar. Tem tudo a ver, esse processo do Hackathon, ele é muito bacana, porque muitas vezes ele te dá um mock-up, né? Quando você está falando em tecnologia, ele te dá você consegue, de acordo com o modelo que você usar, você já tem uma ideia do que vai ser construído depois. Muitas vezes ela até funciona, tá? Já participei de alguns que ficaram bem interessantes no andar da carruagem. Mas o que eu acho que eu queria levantar dessa história é que o primeiro passo para isso tudo é você definir o problema. Qual que eu acho que é a maior diferença do processo de contratação que a gente tem aí? Quando você está fazendo uma licitação, qual que é o objeto? Como é que ele está definido? Tudo nasce aí. O que é que eu quero contratar? Eu quero contratar algo com A, B, C, D e E características assim, desse tamanho, forma, formato, entrega, etc. Quando você está fazendo esse tipo de coisa, você tem um problema. A única coisa que você tem bem formatada é o desafio que você quer resolver, não é a solução. Tá? Isso tem um quê da conversa que a gente já teve aqui, Estela e Dr. Fernando, em outras lives, falando sobre diálogo competitivo, que às vezes você tem que chamar o mercado para conversar com o mercado e entender, olha, eu tenho esse problema, como é que eu resolvo esse problema? E cada uma das empresas apresenta de forma transparente, documentada, aberta, aquilo que ela enxerga como solução para isso, e esse debate gera uma solução. Aí eu falei de diálogo competitivo, não estou falando aqui de hackathon. O outro é um pouquinho mais objetivo, olha, o problema é esse, bolem suas soluções, vamos ver qual que fica melhor, mesmo que ela não esteja pronta. Tá? E você vê muita coisa rápida acontecendo. Tem horas que a gente fica pensando, não, peraí, isso, hackathon de um dia, isso levou um dia para fazer, e às vezes você vê coisas fantásticas que foram feitas em um dia, 2, um final de semana, mais comprido um pouco, e você vê ideias fantásticas saindo às custas de muito suor, muita inspiração e muito Red Bull também, porque o povo passa virado em cima disso aí. E muito Red Bull, maravilha. Pessoal, olha, vocês que estão aí nos assistindo... Léo, desculpa, você terminou? Te cortei? Sim. Ah, ok. Gente, vocês que estão aí nos assistindo, com certeza vocês têm dúvidas, comentários, mandem para a gente aqui no nosso chat, que o Leonardo e o Dr. Fernando terão o maior prazer em responder as questões de vocês. Léo, agora conta para a gente, as GovTechs no país estão organizadas de alguma forma? Então, sim. As GovTechs, você tem o Brasil Lab, que é uma ONG, em última instância, tá? Que também é uma startup, também é um modelo de startup, né? Voltado para esse segmento, que está organizando o segmento de forma mais ativa no Brasil. A gente tem muito orgulho de levar o selo de GovTech da Brasil Lab, tá? E que congrega hoje um número bem bacana delas. Eu não tenho esse número de cabeça, mas a gente já está falando aí de várias dezenas, talvez algumas centenas delas. Eu não tenho número, não vou chutar. Mas
eles estão organizados ali, a gente tem fóruns de debate, fóruns de discussão, o pessoal ajuda a, inclusive, tracionar a parte de captação de recurso, de investimento, de contato, muitas vezes, né, de caminho para apresentar, que isso é uma outra coisa curiosa, Estela. Como a compra nasce do governo, né? Quantas vezes eu já falei aqui dentro que vender para o governo é diferente que vender para iniciativa privada, né? Diversas vezes. Não é o que você tem para vender, é o que o governo quer comprar. E quando aquilo que você quer vender não existe, quem é que vai pedir para comprar? Então, você conseguir fazer o seu pitch, apresentar o que você está fazendo e deixar que as pessoas vejam que aquilo existe, é um grande desafio. Tudo isso que eu estou falando, a Brasilab tem feito com mestria, acho que cabe, inclusive, numa outra conversa, chamar o pessoal da Brasilab para conversa também e contar um pouquinho mais como é que é o processo. Eu sei que tem município nos assistindo, mas eu sei que tem empreendedor também. Então, gente, olha, você tem uma ideia na cabeça, está começando, tem gente para te apoiar, sim, nesse processo. Tá? Então, quem tiver mais dúvida, eu passo os contatos depois, é só mandar os contatos aqui para o portal que a gente encaminha para quem de direito nesse ponto aí. Tá? Um dado que eu não tenho, que chegou uma pergunta aqui, sobre o aumento da participação das startups nas licitações. Não, infelizmente, eu não tenho esse número, até porque o formato de contratação não é licitatório. É um processo licitatório, sim, mas não é o pregão eletrônico clássico que a gente está falando aqui dentro, né? Que, afinal de contas, até uma dispensa é um processo licitatório. Mas não é uma coisa que aconteça diretamente no portal hoje e que a gente imagina que vai mudar nos próximos meses. Muito bem. Doutor Fernando, o que é uma encomenda tecnológica, ETEC? Bom, a encomenda tecnológica foi criada justamente na Lei de Inovação, tá? Como eu falei, ela só começou a ser utilizada lá a partir de 2010, né? O que acontece é que antes a administração não tinha como comprar algo que não existia no mercado. E para existir alguma empresa, teria que assumir o risco sozinha, que é aquilo que a gente falou antes. Se o negócio é muito complexo, a empresa não vai investir naquilo, ela vai investir no que ela vai ganhar dinheiro. Então, o Estado que tem que investir nisso, só que sozinho, ele às vezes não tem que fazer. Então, tem um pesquisador lá dentro da universidade, às vezes desenvolvendo alguma coisa, e com o apoio do Estado, ele consegue desenvolver aquilo e vai trazer uma solução para o Estado. A encomenda tecnológica já vem sendo bastante utilizada, tá? A gente vê mais ou menos umas 80 techs já realizadas, só que ela é bastante complexa. Então, eu entendo que as encomendas tecnológicas são mais utilizadas na esfera federal, aí, talvez em algumas estatais com mais estrutura, e talvez Sistema S também eu vi algumas saindo, mas é tudo assim, são complexos e requer tempo, porque a principal diferença da encomenda tecnológica, porque a gente falou até agora e o que a gente vai falar, né, é que existe um risco tecnológico. Você, então, vai contratar uma empresa, uma entidade científica, para vocês se juntarem, você faz uma seleção, mas vocês vão se juntarem para desenvolver uma pesquisa para chegar num produto final. E justamente aí pode ter um risco tecnológico, que você vai juntar, o exemplo que tem sido utilizado é realmente a vacina da Covid, que você pode se juntar e pode lá no final não ter o resultado. Então, se existe esse risco tecnológico, a melhor forma de você fazer essa aquisição é por uma encomenda tecnológica, porque você corre esse risco de não solucionar o problema. Então, você vai ter, a ideia é você juntarem, você faz uma seleção, né? E você especifica, como o Léo falou, você não tem a solução, mas você tem o seu problema, né? Você tem que especificar. Então, você especifica o seu problema, faz um chamamento, vão aparecer chamando as instituições científicas, entidades de direito público ou empresas, né?
que podem ter essa solução, elas se credenciam, trazendo uma proposta de possível solução e documentos de habilitação. A ideia é que elas tragam, de repente, uma amostra daquele produto do que elas já desenvolveram, que vai ser avaliado, tá? E também existem algumas diferenças, existe uma certa liberdade de como fazer esse processo. Em algumas formas, você faz uma oitiva dessas empresas para chegar, para entender melhor o produto que ela tem, e depois você lança um termo de referência com uma etapa de negociação, ou você só com essa amostra tecnológica, você ali consegue avaliar e chegar já no produto que você quer. Então, como eu falei, aqui o valor pode ser tanto um valor médio como um valor alto, então depende do tipo de produto, da complexidade, então você pode especificar a melhor maneira de fazer isso. Depois você faz a classificação dela, né? Você faz um relatório que tem que ser avaliado, tem que ser motivado do porquê. Esse que é o grande problema e que eu acho que é como você tem que... você servidor, você entidade, o gestor, né? A autoridade competente, o servidor, todos os seus atos têm que ser muito bem motivados na questão da compra de inovação e de startup, porque você está se utilizando de algumas variações, como o Léo falou anteriormente. Nesse caso aqui, você não está com um objeto claro, sucinto, específico para comprar, que você fala, não, ele atingiu o que a gente queria. Nesse caso, ele está trazendo uma solução para um problema. Então, todos esses atos aí você tem que ser muito bem motivados e justificados por uma possível explicação para o Tribunal de Contas. Tá? E depois que você faz essa classificação, você celebra um contrato de encomenda tecnológica por meio de dispensa de licitação. Aí eu vou fazer uma parte também, Stella, assunto que a gente estava discutindo ontem. E um bom caminho para tentar fazer esse tipo de coisa é não fazer sozinho. Estou aqui na ótica de quem está contratando. Tá? Porque, sem dúvida, você tem alguns desafios, inclusive de acompanhamento de órgão de controle. Então, você se expõe a uma certa dose de risco mesmo, né? Porque imagina a situação que ele falou da vacina. A gente sabe com certeza que vai gastar uma pequena fortuna para produzir alguma coisa. Não estou nem avaliando o tamanho da pequena fortuna, não, mas a gente pode usar esse grau de grandeza que está sendo citado. Só que você não tem certeza que aquilo vai ser entregue de forma efetiva. Você pode ter feito um trabalho sério, competente, objetivo, e que não deu certo. Então, para evitar dor de cabeça, o que a gente costuma dizer, e cá entre nós a gente viu isso acontecendo na vacina também, é não faça isso sozinho. Se consorcie. Tá? Às vezes, o problema que o seu município tem, que precisa de uma solução criativa, ele é similar ao que você tem de dificuldade no município vizinho, em outros municípios da sua região. Então, aí é mais um papel importante dos consórcios municipais, que também estão presentes aqui no Portal de Compras Públicas e que atuam. Se você faz isso em conjunto, é muito mais fácil, inclusive, o eventual diálogo com o Ministério Público, com o Tribunal de Contas, e você facilita esse processo de acompanhamento do que você está fazendo, que inegavelmente vai ter que acontecer, e exatamente como você não pode garantir o sucesso objetivo daquilo que você está contratando, o acompanhamento do que você está fazendo, de como é que aquilo está sendo feito, gasto, empenhado e trabalhado, ele se torna ainda mais importante, né, Fernando? Não sei, isso aí é um ponto que eu considero que é bem relevante dentro do universo da legislação. Num caso desse, você tem uma responsabilidade compartilhada muito grande e que quanto mais gente você conseguir envolver nesse processo, melhor fica. E cá entre nós, a solução que serve para um, muitas vezes, serve para mais de um. Tá? Então, essa é a base da ideia da startup, né? Vou construir alguma coisa aqui dentro e depois vou fazer o quê? Vou botar isso em escala. Leonardo. Sim. Leonardo, você tocou no assunto que eu estava me esquecendo, justamente essa questão dos consórcios públicos. Eu acho que para essa questão de aquisição de inovação e contratação de startups, aí os consórcios públicos são uma ferramenta extremamente importante, porque você
dependendo do grau de investimento que você deve ser realizado para aquela solução, você pode congregar todos aqueles municípios consorciados ou até outras formas de entidades consorciadas, e você vai ter uma solução que pode ser replicada para todos eles, né? Então, eu creio que essa questão de como fazer isso, de como, voltamos aqui, de como treinar essas pessoas para fazer isso é muito importante, porque eu creio que soluções assim que eles nunca imaginaram vão poder ser conquistadas aí para ser distribuídas por todos aí. Sem dúvida. Doutor Fernando, o Léo já citou, né, o diálogo competitivo, mas o que é o diálogo competitivo previsto na nova lei de licitações, a 14.133 de 2021? Bom, eu acho que o diálogo competitivo é a modalidade que a gente já pode ir pensando em utilizar. Além daquela questão do concurso lá que falou, e como o Leonardo falou, nós não vamos esperar a regulamentação, eu acho que o diálogo competitivo é uma dessas aí para a gente adquirir inovação, que a gente já tem algumas bases aí, como o que é feito na Europa, a gente já tem algumas coisas mais esclarecidas na lei de como fazer, né? A gente já tem exemplos lá de fora de como isso funciona, né? E eu entendo que o diálogo competitivo é justamente aquele grande problema que a gente tinha lá quando a gente trabalhava lá dentro da entidade do órgão, e que falava, pô, no meu caso, quando eu comecei a estudar isso, por exemplo, eu trabalhava numa entidade do Sistema S, mais ou menos uns 4 anos atrás, e chegou uma demanda lá da área de tecnologia e falou assim, a gente tem esse problema aqui e a gente quer ouvir as pessoas, a gente quer ouvir as empresas de como elas resolveriam esse problema. E surgiu uma dúvida lá, a área de aquisições era bem grande lá, e o gestor falou assim, não temos como resolver isso. A entidade, eles vão ter que saber o que eles querem. É impossível, a gente não tem como contratar se a gente não sabe o que a gente quer. E desde aquela época aquilo ficou mexendo naquilo, falou, não é possível, será que não tem uma forma de a gente contratar, porque tem toda a lógica. Com esse desenvolvimento da tecnologia, a gente não tem a solução para tudo, né? E dependendo da entidade, a entidade é muito específica, às vezes uma entidade de saúde. A gente estava conversando aqui, eu e a minha esposa, surgiu a ideia, por exemplo, desse censo do IBGE, por exemplo. Será que a gente precisa fazer o censo do IBGE da mesma forma que foi feito há 10 anos atrás? Será que a gente precisa contratar o censo, a pessoa para ir lá fazer o censo? Será que tem que bater na porta de cada um? Pois é, já foi feito assim há 10 anos. São 10 anos agora. Será que não existe tecnologia para a gente fazer a mesma coisa e contratar uma startup, por exemplo, para resolver o problema? Eu achei o exemplo extraordinário. Eu lembrei que ia trazer aqui. Então, o diálogo competitivo é justamente uma forma, eu acho que vai ser mais utilizada, que assim, eu tenho os requisitos ali do que eu preciso, o meu problema, como que eu vou resolver aquilo. Mas eu não tenho a solução. Então, você vai especificar o edital de uma forma que você não precisa especificar, precisa suficientemente clara o seu objeto, o que você precisa. Então, você vai colocar lá o seu problema. O que cabe aqui é que, para se fazer modalidade de diálogo competitivo, ela precisa, para contratar uma inovação tecnológica ou técnica, deve existir uma possibilidade do órgão ou entidade de ter uma necessidade satisfeita sem adaptação de solução. Então, também no modalidade competitiva não pode ser um produto pronto, porque se você for procurar no mercado e existe um produto pronto, você não precisa fazer diálogo. Então, se você acha um produto que te atende, você tem outras formas de contratar. Então, isso também é um requisito muito importante, tá? E é justamente que você não tem como especificar. Então, o diálogo competitivo é dividido em três fases, vamos dizer assim. Então, você primeiro faz um edital, você especifica lá quais são os problemas que você precisa resolver, você não tem a solução, e você faz um edital de convocação, um chamamento. Essas empresas vêm para um credenciamento, elas apresentam uma documentação apresentando uma ideia e uma habilitação, apenas a habilitação técnica e financeira dela. Então, por exemplo, se é um produto tecnológico, um software que eu preciso desenvolver, então lá a empresa tem que ter uma equipe tecnológica. Às vezes, dependendo do produto, ela tem que ter já um atestado de capacidade técnica que prestou um serviço para um determinado órgão.
então você consegue estabelecer alguns documentos da habilitação técnica. E essas empresas seguem por uma fase, você classifica, elas seguem por uma segunda fase. O edital tem que trazer quais os requisitos que você vai avaliar daquelas empresas. Então, e passamos para essa segunda fase, que é justamente a fase de diálogo competitivo. Você classificou algumas empresas com alguma ideia, tem alguma noção mínima do que elas podem te atender, mas não sabe exatamente, e você ainda não tem seu produto. Então, nessa fase de diálogo competitivo, você tem que agir isonomicamente, e essa é a grande dificuldade que o Leonardo estava falando, né, de como agir. Isso aí ainda vai ser difícil, mas eu acho que é o futuro, como está vindo na Europa. Se a gente conseguir operacionalizar isso, né, e os órgãos de controle, o judiciário conseguir entender, porque o grande problema aí é justamente falar em favorecimento. Mas voltando ao assunto, né, você vai fazer um diálogo com essas empresas, vai entender, você tem um dos requisitos é que ele é sigiloso, essa parte, você vai conversar com cada uma delas e é obrigado a gravar essa fase, mas você não vai poder, durante essa fase, passar para as outras empresas o que foi falado. Mas você tem que seguir exonomicamente com perguntas semelhantes para que não houva desfavorecimento de alguma delas. E após essa fase de diálogo, você tem que chegar numa conclusão do que você quer. Se você não chegar nessa conclusão, você suspende a licitação e, infelizmente, não vai poder contratar dessa forma. Você, de repente, pode até voltar e tentar fazer por um METEC, uma encomenda tecnológica. Mas o principal é que depois da fase do diálogo, você tem que definir o seu objeto. E depois, com o objeto definido, você lança um outro edital com um termo de referência especificando aquilo do que você precisa, e quem vai participar dessa licitação são só aquelas empresas que foram selecionadas previamente. E depois, nessa fase, que seria uma fase licitatória em si, você vai fazer a avaliação, e também o que se defende é que não seja só com base no preço. Ela, basicamente, você quase se assemelha a uma técnica e preço. Então, a questão pecuniária de quanto você vai pagar por aquela solução não é o principal. O principal é que ela resolva o seu problema. É lógico que você tem que seguir, eu entendo que os princípios da licitação pública devem ser seguidos. Então, o princípio da economicidade, você tem sempre que ressaltar, ou então, se você não consegue demonstrar aquilo, como o Leonardo falou, às vezes você não consegue palpar. Pô, como eu cheguei na solução, mas como que a solução custa tanto? Por que custa tanto? Porque não tem nenhuma base para eu avaliar daquele valor, né? Acho que as empresas de tecnologia vão ter justamente essa dúvida. Então, mas você precisa motivar a sua decisão, e daquilo você motivando e avaliando isso, você pode fazer a contratação daquela empresa que vai te atender. Acho que sucintamente seria mais ou menos esse processo aí. Ele resumiu bem, viu, Estela? É mais ou menos isso aí que a gente está trabalhando aqui dentro da modalidade do diálogo competitivo. Os desafios estão aí mesmo. Tá? Mais uma vez, você tem a camada de tem que gravar e não tem que disponibilizar, a criptografia de vídeo, tem alguns desafios de tecnologia que são interessantes aqui, que a gente ainda não fechou questão não, mas a gente já está se estruturando para essa modalidade, que eu acho até que ainda demora um pouco para engrenar na esfera que o portal atende. Eu acho que a gente vai começar a ver diálogo competitivo mais frequentemente, com mais pressa, no governo federal. São entidades de maior vulto, são orçamentos maiores, são problemas literalmente continentais, então isso tende a vestir mais as necessidades deles. Porque, afinal de contas, né, tem um ponto que o doutor Fernando comentou que é importantíssimo. Não pode ser um produto de prateleira. Eu tenho uma solução aqui que me atende que já tem no mercado, mas só tem essa. Mecânica não é diálogo competitivo, isso é uma dispensa. Então não é por aí. Tá, o diálogo competitivo vem quando essa questão da solução para o objeto não está bem definida e que muitas vezes você precisa ouvir
a palavra de vários especialistas até para enxergar qual é a solução adequada para o problema que você tem. Então, tem um pedaço aí de subjetividade que vai precisar depois ser traduzido para um objeto, e aí sim para a gente partir para a disputa pecuniária, seja ela técnica e preço, a ver. Esse pedaço, para ser sincero com você, eu não tenho nem certeza absoluta de como é que está modelado no momento, não. Vou até me atualizar. Tá? Mas eu sei que é uma etapa posterior e que está bem dentro da nossa programação aqui dentro, porque a gente entende que ela é necessária. Ela vem depois da concorrência, que essa a gente sabe, essa a gente tem um conhecimento maior do conjunto de regras de negócio, tem pontos que ainda não estão claros, tem pontos que são apostas do portal, faz parte do jogo, faz parte do que a gente está fazendo aqui dentro, mas depois de organizar a parte de concorrência, seja ela preço, técnica e preço, ou 100% técnica, que as pessoas têm falado menos, mas é uma outra modalidade que vai acontecer, a gente vai tratar do diálogo competitivo aqui dentro do portal com a mais absoluta certeza. Maravilha. Por favor, deixa eu só fazer um complemento. Até a grande dificuldade que eu vejo aqui é que toda essa conversa que a gente está tendo, muitas vezes eu penso no presencial, né? Você está lá presencialmente, a equipe, a conversa, mas a lei nova fala justamente à distância. Então, mais um desafio, eu creio que para o portal é como fazer tudo isso à distância, né? O vídeo ali, eu acho que não perde um pouco, apesar de a pandemia a gente estar mais acostumado, perde um pouco daquela questão, né? E uma grande diferença da ETEC para essa é que na ETEC você tem um risco tecnológico, você não tem nada do produto. E para esse aqui você tem que ter já algum produto. Ele não é exatamente o que você quer, mas a pessoa que vai participar da licitação e vai se classificar, ela já tem um produto. Só que ela deve ser customizável, assim, ela tem uma pequena necessidade que o seu produto não atende. Agora, não é que não tem nada, até para evitar a vinda de pessoas que não tem nada. Você, como faz a licitação, e isso vai aparecer, com certeza, e essa vai ser uma das maiores dificuldades, que você vai lançar edital, vai vir uma empresa lá que tem um produto, e é só que ela acha que faz outro, e ela vai tentar empurrar esse produto para aquilo. Então, muitas coisas ainda a gente tem que discutir, vai ser bastante desafiante, vamos dizer assim, né? Vai ser divertido, no mínimo vai ser divertido. E dentro desse processo, você falou tudo de modo remoto. Ok. Esse é mais um caso, abrindo um parênteses que não tem nada a ver com o tema, mas do momento que a gente está vivendo no mundo. Se isso estiver sendo discutido em 2019, iam ter itens de debate do gênero, mas, poxa, eu não posso exigir que alguém tenha uma câmera, como é que eu vou filmar, como é que eu vou isso? E aí eu te pergunto, qual é o profissional hoje que não tem um computador com uma webcam, né? Ficou até difícil de comprar num determinado... Então, a gente deu não só um salto de comportamento, como a gente avançou aí uns 20 anos em implantação de base tecnológica, Estela. A gente não tinha certas coisas para fazer isso aí, né? E a gente ou adaptou, fez uma trapizunga, botou em cima da mesa, no meio de um ring light, com o smartphone no meio, e um computador atrás. É a minha realidade, realidade diária. Eu não sei de onde eu tirei isso, sabe? Ou então temos um equipamento específico para isso. Mas faz parte. A gente hoje está melhor preparado para esse momento do que a gente estaria. Tá? Eu não estou dizendo que a pandemia foi bom, de jeito nenhum. Não vou afirmar isso nunca, porque tem aí 450 mil vidas perdidas que não aceitariam uma frase dessas. Mas a gente aprendeu com ela. E a gente está aprendendo sim, não tem como dizer que não. Então, acho só que o preço é altíssimo. Mas que aprendeu, está aprendendo todo dia. Aprendendo muita coisa na marra, né? Na marra, mas cá estamos rebolando e fazendo o show acontecer, né? Doutor Fernando, como é a licitação e contratação pelo novo marco legal das startups? Bom, Estela, essa pergunta também é bastante, assim, existem muitas dúvidas, tá?
A lei ela é bem específica para algumas coisas, mas outras você não tem certeza. Eu entendo que vai... Ou a gente faz como o Leonardo está falando, de vamos tentar se interpretar a lei, até porque muitas das empresas ou pessoas da área devem ter participado, mas eu sinto muitas dúvidas de como vai ser o formato exato, tá? Eu entendo que ela puxa um pouco de algumas dessas formas que a gente tratou anteriormente, tá? Mas, basicamente, lá na nova lei de licitações, tem aquela questão do PMI, né? Então, se você quer, você pode contratar startups para trazer, se você tem dúvida o que você quer contratar, você pode fazer uma proposta de manifestação de interesse para chamar startups. Isso na nova lei. Elas podem trazer algumas ideias para você formatar uma possível licitação. Isso na lei de licitações. Aqui na nova lei do Marco Legal de Startups, eu entendo que a ideia lá foi justamente promover licitações específicas para startups, tá? Apesar de você ler na lei que pode ser pessoas físicas, outras podem participar da licitação, mas eu entendo que pode ser um poderá ali, não é uma obrigação. Tanto é que a lei ali descreve justamente como uma startup, que é aquela questão que a gente falou, que é escalável, que tem que ter um faturamento. Então, eu entendo aqui que você pode direcionar a licitação para uma startup. E aqui a gente chega na questão da GovTech, que é o que a gente que o Leonardo estava defendendo. Então, o que são? As GovTechs são startups capacitadas e aptas para trabalhar e vender para órgãos de governo. Então, assim, é aquilo que a gente falou no início. A GovTech, ela precisa, a não ser o portal, né, mas elas precisam daquele auxílio do governo para elas se desenvolverem. Ou, justamente, como elas são muito criativas, às vezes elas encontram um outro caminho. Não, a gente sabe o que a gente quer, mas a gente vai para outro caminho. Mas a ideia do marco legal é justamente ajudar essas empresas, as startups que podem resolver esses problemas sociais com investimento estatal, no primeiro momento, tá? Então, a ideia é que a administração pública tem que restringir essas licitações para soluções inovadoras. E um pouco a diferença aí que eu vejo do diálogo competitivo, da questão das startups, é que, nesse caso aí, apesar da lei prever uma forma semelhante do diálogo competitivo, eu entendo que aqui o produto teria que ser pronto. Então, você vai contratar uma GovTech que já tem um resultado. Então, você vai fazer uma licitação para startup que já tenha um produto pronto. Apesar aí que gerou a minha dúvida, porque tem coisas similares ao diálogo competitivo. Então, não fica claro que ela vai ser exatamente dessa forma, para startups que já têm um produto pronto. Mas isso também não proíbe de ser dessa forma, porque a gente sabe das qualidades de você contratar uma startup. Ela funciona de uma forma diferente de uma empresa normal, ela funciona de uma forma diferente de um instituto de pesquisa. Então, tem uma vantagem, dependendo do seu produto, você contratar uma startup. Depois o Leonardo, se quiser, pode falar. Eu tenho certeza que tem muito a complementar. E o que eu vejo aqui também é que elas têm que resolver as demandas com solução inovadora, com emprego de tecnologia, né? O que fala aqui no artigo 13 fala justamente isso: a administração pública poderá contratar pessoas físicas ou jurídicas isoladamente ou em consórcio. É aqui que gera a dúvida, porque uma startup não é uma pessoa física. Ela pode começar com uma pessoa física, mas no conceito de startup ela já tem que ter uma evolução, ela já tem que ter um faturamento. Aqui gerou um pouco de dúvida. Então. Uma outra diferença é que a delimitação do escopo tem que restringir a indicação de problema a ser resolvido e dos resultados esperados. E o que eu vejo, e que o estudo aqui, é que ela tem uns requisitos, aqui, os critérios para julgamento dessas propostas. Então, tem que ter um potencial de resolução do problema pela solução proposta, tem que já ter um grau de desenvolvimento da solução proposta, a viabilidade e a maturidade do modelo de negócio da solução, então ela já tem que ser maturada, ela não pode ser um negócio super inicial, né? A viabilidade econômica da proposta tem que estar de acordo com os recursos aí, e a demonstração do custo-benefício tem que valer a pena, tá? Uma grande diferença que eu vejo aqui é que ela tem um contrato específico.
E um outro detalhe, após a fase de julgamento das propostas, a administração pública pode tentar negociar com essas selecionadas condições econômicas mais vantajosas, que lembra um pouco, por exemplo, o pregoeiro lá, você contratou a empresa lá, você fez o pregão e chegou num preço e você vai lá e negociar, então, a gente tem um preço estimado, você baixou o preço, mas eu só posso pagar isso. Então, isso me remeteu um pouco à lei do pregão, que você não vê nessas outras citadas anteriormente, dessa questão de você tentar poder negociar, pelo menos na legislação não fala exatamente isso, tá? E depois disso, quando você faz todo esse processo, primeiramente, o que eu vejo aqui de diferente, e a principal diferença é que a existência de 2 contratos, tá? Que depois que você escolhe a sua solução você celebra um contrato público de solução inovadora. Então, você celebra esse contrato e você vai testar essa solução, primeiramente. E existe um teto, limite, aí que você só pode desembolsar R$1.600.000 para esse contrato, para desenvolver esse contrato, para desenvolver os testes aí. E você, fazendo esses testes, celebrando, você pode, ao final, celebrar um outro contrato para justamente implantar a solução. E eu entendo que seria essa a minha visão aí da parte de licitação. Tenho certeza que o Léo aqui, como deve estar muito mais participante na questão, pode dar o complemento dele, e eu agradeço até trazer essa questão para a gente. Fernando, realmente tem um bocado de coisa para falar, mas eu acho que a gente já está meio avançado na hora aí, né, Estela? Então... Como sempre, o relógio anda mais rápido do que o nosso conteúdo, né? Uhum. De fato, só para ser breve aí em alguns pontos que a gente está falando, de fato tem muitas startups que já têm um produto definido, que já estruturaram alguma coisa para apresentar, já tem uma entrega clara para isso, e algumas delas, entre elas a gente, por exemplo, já bem, já com a presença de mercado já bem marcada. Mas isso não é uma exigência para começar. Tem muita coisa que começa com uma ideia na cabeça e muita vontade, né? A gente só tem aí tanto é que tem capital anjo para quê? Exatamente para você viabilizar esse MVP, né? Esse menor produto viável aí, da solução que está sendo desenhada. Então, isso aí não é uma coisa tão linear assim. Então, a gente tem isso em várias etapas, e eu conheço alguns casos de desenvolvimento continuado, por assim dizer, onde a primeira entrega, o primeiro contrato da startup tinha uma entrega definida, o segundo teve a entrega definida do anterior mais um pedaço, e por aí vai. Então, e o que acontece? Muitas vezes isso acaba retornando para quem começou. Tá? Porque a grande parte dessas soluções tecnológicas são serviços, não são produtos específicos, né? E quando o modelo de SaaS, de software como serviço, permite esse tipo de coisa, né? Permite que você faça um desenvolvimento continuado e que aquela tua entrega ela evolua ao longo do tempo. Mas aí a gente começar a entrar nesse detalhe da conversa de SaaS aqui dentro, 2 horas vai ser pouco, uma só não cabe de jeito nenhum. Então, eu vou deixar para um próximo bate-papo a gente aprofundar essa conversa, tá bom, Fernando? Sem dúvida, Leonardo. Eu acho que aqui ainda requer bastante... temos que refletir sobre a lei, aí tem muita coisa a ser discutida, ela é bem recente, como a gente conversou, né? Ela andou ao mesmo tempo que a lei, tanto é que ela cita a lei 8666 ainda no marco legal, né? Ela andou em conjunto, mas não junto. Ela andou ao mesmo tempo, mas não em conjunto. Então, acho que tem muita coisa a ser discutida aí, a ser definida, mas com certeza, em toda essa nossa fala aí de contratação de inovação, ela é essencial aí para a gente justamente escalar isso. Porque se a gente não conseguir escalar essa questão da inovação dentro do Estado, a gente vai acabar ficando para trás, né?
o Estado como o Brasil e as entidades estatais aí, elas precisam da inovação para ganhar escala. Só outro dia, numa conversa, fizeram uma comparação com a Coreia. A gente, antigamente, era muito mais avançado que a Coreia. Hoje, a Coreia nem se fala o que eles avançaram, justamente porque investiram em inovação. Com certeza. Senhores, muito esclarecedor aqui o nosso papo, quanta novidade, né, chegando no universo das compras públicas e junto com essas tantas novidades, os desafios, né? E ó, você aí que está nos assistindo, você já sabe que as novidades do portal e do setor você encontra no nosso site, que é o www.portaldecompraspublicas.com.br. Se você não quiser perder nenhuma live, ou então precisa consultar as nossas edições anteriores, é só se inscrever no canal do portal no YouTube. Nós também estamos no Facebook, Instagram, LinkedIn, para você seguir. Então, siga o nosso canal, deixa o seu like, hein? Mas se você preferir acompanhar tudo pelo celular, de onde estiver, o portal tem o podcast quinzenal, que é o Compras Públicas na Prática, que pode ser ouvido nas plataformas SoundCloud, Spotify, Apple iTunes, Deezer e Castbox. No episódio atual, o podcast traz uma entrevista especial com o nosso amigo professor Murilo Jacobi, que é diretor jurídico do escritório Jacobi Fernandes e Reolon Advogados Associados, referência nacional em licitações e contratos, né? E ele avalia se os entes públicos já devem começar a migrar agora para a nova lei 14.133 ou se aguardam a regulamentação e o prazo de 2 anos para sua aplicação. Nesse caso, seguindo a utilizar a Lei 8666 de 1993, né? Quais as vantagens e desvantagens de se optar por cada uma delas e se é possível ao ente público fazer licitações utilizando as duas legislações ao mesmo tempo. Aí o professor Jacobi também dá dicas sobre como começar o processo de migração para a nova lei e as providências fundamentais que não podem faltar nesse momento inicial. Então, olha, está imperdível, não deixem de conferir. E para fechar a nossa live aqui dessa quinta-feira, eu tenho o costume, doutor Fernando, de deixar sempre uma frase aqui para reflexão, que acaba fazendo um resumo de tudo que a gente falou e que a gente acaba levando para a nossa vida cotidiana. E a minha frase de hoje é, eu sei que vocês gostam dessa parte, criatividade é pensar coisas novas, inovação é fazer coisas novas. Então, galera, bora fazer, hein? Então, muito obrigada, doutor Fernando, muito obrigada, Léo. Obrigado, sempre. Obrigado, Estela. Obrigado, Leonardo. Um prazer. Sempre um prazer e muito obrigada a vocês que nos acompanharam. Até a próxima.